Olá, meu caro ouvinte, Mr. Luar no ar, e hoje nós vamos conhecer o lado mitológico de Helluva Boss. Da mesma forma com que já fizemos com Hazbin Hotel, o que talvez seja até mais interessante, pois como os pecadores não conseguem transitar pelos anéis do inferno, Helluva Boss tem muito mais liberdade para explorar esses ambientes e as suas raças infernais, os chamados Hellborn. E pra você que não conhece, Helluva Boss é uma série adulta de comédia que se passa no mesmo universo de Hazbin Hotel, ou seja, no inferno. Aqui nós teoricamente acompanhamos as desventuras da IMP, uma empresa de matadores de aluguel comandada por Blitz, com o Almudo. Digo supostamente, pois a série dá bastante foco para as histórias e sentimentos dos personagens. Então, se você apenas ouviu falar, ou viu apenas o primeiro episódio, eu recomendo, se você for maior de 16, a tentar assistir, pois eu juro que nada lá é o que parece à primeira vista. Sem mais delongas, vamos começar pela Ralé do Inferno, e também a raça da maioria de nossos protagonistas. Na série, os Diabretes são uma das classes mais baixas na hierarquia infernal. Estes seres são originários do Anel da Ira, mas já foram vistos em todos os outros anéis que conhecemos até agora. Um detalhe muito interessante sobre os Imps da série é que eles apresentam dimorfismo sexual, que é quando um macho e uma fêmea de mesma espécie apresentam características completamente diferentes. No caso dos Imps, os machos possuem cabelos brancos e as linhas de seus chifres são mais grossas. As fêmeas têm linhas mais delicadas e possuem cabelos pretos. Na mitologia celta, os Diabretes também são considerados como pertencentes ao chamado Povo das Fadas, que eu já falei melhor no meu terceiro vídeo sobre Hilda. Mas eles são mais descritos como pequenos demônios de índole travessa e maliciosa, sendo muitas vezes associados a forças malignas. Eles têm origem pagã, mas da mesma forma com que ocorreu com muitas criaturas, a lenda foi adaptada pelo cristianismo, associando os Diabretes ao diabo e a seus servos. Sua aparência varia bastante dependendo do local e época que eram descritos. Poderiam ter asas, chifres, caudas ou apenas serem um humano pequeno de rosto malicioso e olhos brilhantes. Entre suas habilidades está manipular o ambiente e inspirar pensamentos ruins nas pessoas apenas por diversão. Mas a verdade é que a lenda servia para justificar vários fenômenos da vida cotidiana, objetos perdidos ou incidentes domésticos. Ou seja, se você perdeu suas chaves ou suas meias hoje, com certeza não foi porque você é desorganizado, foram forças sobrenaturais. Porque o importante é botar a culpa em algo que não seja você. Já os Hellhounds na série são originados no Anel da Gula, têm uma forma humanoide com características caninas, são literalmente furries. Mas, mitologicamente falando, Hellhound é um termo guarda-chuva que engloba muitas lendas de cães sobrenaturais ou cães infernais. Algumas lendas dizem que eles são os guardiões dos portões do inferno. Essa ideia provavelmente surgiu na mitologia grega, com a figura do Cérbero, o cão de 3 cabeças guardião do Tártaro, que é o submundo grego. Os mitos contam que Cérbero foi um dos filhos de Tifão e Equidna, e que posteriormente foi adotado por Hades, o deus do submundo, que foi quem o encarregou de guardar os portões do Tártaro. Mesmo que nos mitos existam pessoas que conseguiram atravessar os portões e passar por Cérbero, como por exemplo Orfeu, que o acalmou com sua música, ou no mito de Psique, onde Cérbero foi acalmado com uma torta de mel. Essa figura se popularizou desde a antiguidade, fazendo surgir na Europa muitas lendas de cachorros infernais, que vinham buscar almas aqui na Terra. Mas os cães infernais não são exclusivos da mitologia grega. Na mitologia escandinava, por exemplo, temos o cão infernal Garm, que guarda a casa dos mortos, o reino da deusa Hela. Muitas culturas apresentam suas próprias versões de um cão infernal, ou até mais de um. A explicação para os antigos associarem os cães com o mundo dos mortos pode ser por causa que quase toda a mitologia concebia o submundo como o lar de algum deus, e como um lar, nada mais justo do que terem seus próprios cães de guarda, assim como os humanos usam até hoje. Com a ascensão do cristianismo surgiu o termo cão do inferno, e eles foram associados ao mal. Por muito tempo, cachorros pretos também foram associados à bruxaria, pois eram entendidos como familiares, espíritos que ajudam as bruxas. Um reflexo desse medo são as muitas lendas de cães negros como Black Chuck no leste da Inglaterra, o Old Road Ogen da Bélgica e o Jeep da Espanha. E todas essas lendas podem hoje ser entendidas como cães do inferno.
Saindo da classe baixa do inferno, vamos agora para a classe baixa do paraíso. Na série, os querubins são a contraparte celeste dos diabretes. Eles têm aparências variadas, podendo ser a de animais inocentes e fofinhos ou a do clássico Cupido. Mas se vocês viram meu vídeo sobre a real aparência dos anjos, sabem que eles eram muito mais assustadores na Bíblia. No livro de Ezequiel, eles são descritos como figuras quiméricas, com aparência humana, 4 rostos, sendo um de homem, um de leão, um de touro e outro de águia. Eles também tinham 4 asas, pernas retas, patas de bezerro e brilhavam como bronze polido. E por baixo das asas tinham mãos humanas. Essa aparência exótica era bastante adequada para o papel que desempenham na Bíblia, o de guardiões, por exemplo, quando Deus colocou 2 querubins para guardarem os jardins do Éden após a saída de Adão e Eva, ou quando Deus ordena que na tampa da Arca da Aliança sejam construídos 2 querubins. O imaginário popular que temos atualmente sobre a aparência dos querubins como bebês alados surgiu por influência grega com o deus Eros, ou Cupido como era chamado pelos romanos, descrito como sendo eternamente jovem e inocente. A palavra querubim deriva de outro ser, os caribos, que também eram criaturas guardiãs, além de serem seres que poderiam facilmente ser encontrados em adornos de tronos, o que nos leva ao segundo papel bíblico dos querubins, os de serem montarias de Deus, ou até mesmo tronos, como é visto em algumas passagens. Mas na série, os querubins desempenham um papel muito mais similar aos dos anjos da guarda, intercedendo no mundo humano a pedido das almas vitoriosas que foram para o céu. De acordo com as religiões cristãs, os anjos da guarda são anjos que são enviados por Deus para proteger os fiéis. De volta ao inferno, na série, os súcubos e íncubos são seres originários do Anel da Luxúria, sendo a única raça de Hellborn que tem permissão para irem ao mundo humano, como vemos muito bem no episódio Spring Broken. Mas, mitologicamente falando, súcubo é a versão feminina e íncubo a masculina de uma mesma espécie de demônio. Na maioria das vezes, eles são retratados como seres não corpóreos e interagem com pessoas através dos sonhos, o que é até estranho se a gente considerar que eles estão intimamente ligados ao sexo, pois esses seres se alimentariam da energia vital de sua vítima através do ato sexual. Durante a Santa Inquisição, que de santa não teve nada, acreditavam que todas as bruxas se submetiam voluntariamente a um íncubo, pois acreditavam na existência objetiva dos espíritos malignos, sendo instrumentos do demônio. Tais informações podem ser encontradas no livro O Martelo das Bruxas, que foi como um manual para a Inquisição e levou inúmeras pessoas à fogueira, em sua maioria, mulheres. A palavra sucubus vem do latim succuba, que significa prostituta, pois o prefixo sub, em latim, significa embaixo, por baixo. E cubo é uma forma verbal do verbo deitar, ou seja, sucubo seria aquela que se deita por baixo. Seguindo a mesma lógica, íncubo significa aquele que se deita por cima. Uma clara referência ao coito. Mas a verdade sobre esses seres é que um monstro nunca é só um monstro. Estes seres são um produto de uma sociedade que vê o sexo como tabu. As súcubos e íncubos foram muitas vezes culpados por sonhos eróticos ou desejos repentinos, e seus avistamentos podem ser facilmente explicados como uma paralisia do sono. Mas em uma sociedade onde o ideal é ser puritano, entre aspas, as pessoas botavam a culpa de seus próprios desejos e fantasias no sobrenatural. Ah, o Stolas, sem dúvidas o personagem que mais me surpreendeu nessa série. Quando eu vi o piloto e o primeiro episódio, pensei que ele seria só um alívio cômico, mas já no segundo episódio eles mostraram que ele era mais do que uma coruja tarada. Ele também era um pai amoroso e um personagem extremamente carente. Mas isso é mais desenvolvido na segunda temporada, então fica pra próxima. Na série, Stolas é um príncipe da aristocracia infernal, sendo um membro da família Goetia. E se você já viu o meu vídeo sobre Goetia, sabe exatamente do que eu tô falando. Stolas foi inspirado em um dos 72 Daimons do primeiro capítulo do Grimório A Chave Menor de Salomão. No caso, o príncipe Stolas, o 36º Daimon, que é descrito como uma coruja coroada com pernas longas, mas que também pode aparecer como um corvo ou um homem de cabelo castanho encaracolado e olhos azuis. Ele comandaria 26 legiões de espíritos e é capaz de ensinar ao invocador conhecimentos da astronomia, pedras preciosas e botânica, o que até que é bem representado na série. Ele inspira nos magos os instintos do uso de plantas e a busca por conhecimentos ocultos. Não coincidentemente, a coruja é associada ao conhecimento. Ele, diferente de outros daimons, pode ser invocado a qualquer hora do dia, e seu rival em combate é o anjo Menadel.
Na série, Oz é o príncipe infernal que não só comanda o Anel da Luxúria, mas também é a própria personificação desse pecado. Mas, mitologicamente falando, a palavra Asmodeus vem do hebraico Ashmedai, que significa aquele que é consumido pelo fogo, o que é bastante coerente com a pirocinesia que vemos no Asmodeus da série. Segundo Carlos Roberto Nogueira, em seu livro O Diabo no Imaginário Cristão, a figura de Asmodeus tem origem nos deuses tribais anteriores à expansão do cristianismo, como Ashmadaiva, da mitologia persa, sendo ele o demônio da ira, da luxúria e da raiva no zoroastrismo. Com a chegada do cristianismo, ele assume a caracterização do demônio da luxúria. Para o autor ainda, Asmodeus era um serafim e teria caído do céu juntamente com Lúcifer. E se você tiver curiosidade, eu falo mais dessa história no vídeo sobre Rasbin. Porém, alguns escritos judaicos indicam Asmodeus como o rei esquecido de Sodoma, uma cidade bíblica que, segundo o livro de Gênesis, foi destruída por Deus, como punição por seus pecados. Nesses contos, Asmodeus é visto como o homem mais impuro já nascido e aquele que guiou Sodoma à luxúria, apesar do texto não deixar claro qual era o pecado de Sodoma. E falando na Bíblia, Asmodeus também é o demônio que mata os 7 maridos de Sara e é posteriormente dominado pelo anjo Rafael. Asmodeus também aparece na Goétia como o 32º espírito, onde ele é um rei que governa 72 legiões de espíritos. Ele aparece com 3 cabeças, uma de touro ou búfalo, uma de homem que cospe fogo e outra de carneiro ou de bode. As características de bode e de carneiro vêm de entidades pagãs como Pan e os sátiros, que foram demonizadas pelo cristianismo. E essas cabeças também aparecem no Asmodeus da série como detalhes em sua aparência. Além disso, ele teria uma cauda de serpente, pés em forma de pata de ganso e apareceria montado em um dragão. Asmodeu poderia conceder ao magista o Anel das Virtudes e ensinar as artes da aritmética, astronomia, geometria e todos os ofícios manuais, além de responder corretamente o que lhe seja requisitado. Ele também seria capaz de deixar o magista invisível e revelar lugares onde existem tesouros ocultos, os quais ele guarda. Vamos ser sinceros, da primeira vez eu estranhei o design dela, você estranhou o design dela e mais metade da fandom estranhou o design dela. Mas após minhas pesquisas, pude notar que ele não era tão incoerente assim. Na série, Beelzebub é a encarnação do pecado da gula e a rainha de todos os Hellhounds. Aqui ela é muitas vezes chamada de Bee, apelido que numa tradução direta significa abelha. O nome Beelzebub vem da mistura do nome de 2 outros deuses, Baal e Zebub, que teriam se unido em uma épica batalha, onde ambos deuses foram sugados para um abismo onde se fundiram em Belzebub. Então vamos analisar um pouco essas duas entidades separadamente, já que para o cristianismo moderno, Beelzebub é apenas mais um dos nomes do diabo. Baal era o deus da tempestade e da fertilidade e o principal deus masculino dos fenícios. Seu nome tem origem no hebraico, Baal, que significa Senhor. Ele foi uma das entidades que foram demonizadas e posteriormente apareceram na Goétia. Nessa corrente, Baal é nada mais nada menos do que o primeiro daimon, sendo ele um rei que comanda 66 legiões de espíritos. Sua aparência é descrita com a forma de um rei com semblante lúgubre, de um gato e de um sapo ou da combinação desses 3 elementos. Ele atua como condutor na corrente do Ars Goetia e pode ajudar as pessoas a se alinharem com a egrégora demoníaca para melhor efetividade em rituais e evocações. Já a segunda entidade, Zebub, era o deus das moscas e da pestilência e um arqui-inimigo de Baal. Na série, como já foi dito, Beelzebub foi associado não às moscas, mas às abelhas, o que no contexto ficou muito mais coerente, já que as abelhas são um inseto mais conhecido que produzem algum tipo de alimento, o que se relaciona com o pecado que a Bi representa, a gula. Mas não só isso, também se relaciona com o mito de Psique, onde Cérbero é acalmado com uma torta de mel. Eu não sei se isso foi proposital, mas não podemos negar que isso faz muito sentido considerando que ela é a rainha dos cães infernais. E bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Eu peço desculpas pela falta de frequência nos vídeos. Final de ano é um pouco complicado. Anyway, bebam bastante água, as fontes vão estar na descrição desse vídeo. E até o próximo vídeo. Bye!